A Pastoral Carcerária Nacional lança um relatório que tem como lema: Por um mundo sem cárceres, a urgência do desencarceramento. O documento traz 9 artigos assinados por organizações e intelectuais que abordam os aspectos racionais, morais e políticos que envolvem o encarceramento e como a prisão é usada como um instrumento de tortura e repressão pelo Estado. E para falar mais sobre esse relatório e sobre a atuação da pastoral, nós recebemos a coordenadora nacional da Pastoral Carcerária, a irmã Petra Silva. Irmã, boa tarde, bem-vinda ao programa Pai Eterno. Boa tarde, tudo bem, Padre Wellington, Caíssa, que bom de novo estar aqui junto para conversar junto com você sobre essa realidade tão cruel, né, dentro do cárcere. Sim, irmã, a gente começa perguntando, primeiro o seguinte, fala para nós como é que é desenvolvido o trabalho da pastoral carcerária no nosso Brasil. Eu digo o trabalho até antes da pandemia, que é o que caracterizava talvez essa realidade de itinerância da pastoral, que acabou por ser um pouco adequada ou adaptada, por assim dizer, por conta da pandemia. Pois é, Padre Wellington. Na verdade, já desde março do ano passado, os nossos agentes da pastoral carcerária, o Brasil afora, não podiam fazer as visitas, entrar nos presídios, nem os familiares podiam entrar. Quando não tem pandemia, normalmente um agente da pastoral carcerária, que é membro de uma igreja, uma paróquia ativa na comunidade, visita 1, 2 vezes por mês, 1 vez por semana, o cárcere lá na cidade onde mora. Então, quase em cada diocese, nós temos um grupo da pastoral carcerária. O nosso lema, nossas balizas é evangelização e promoção da dignidade humana. Então, nós fazemos cursos para os agentes da pastoral carcerária, quem se sente vocacionada para essa missão bem específica, vai ter uma preparação boa, né? Fazemos o cadastramento e entramos para ser a presença da igreja no cárcere, numa pastoral de escuta, para perguntar às pessoas presas como que estão, como que está a família e, sem dúvida, sempre para rezar, para dar apoio, para ajudar a encontrar Deus nessa situação do encarceramento. E ainda mais que sabemos que os cárceres são instrumentos de tortura, que realmente é um ambiente altamente desumano e torturante. A gente sempre costuma falar que essa estrutura no cárcere é uma estrutura de moer corpos. E os familiares, quem sabe tem muita gente que nos escutando hoje também são familiares que têm entes queridos no cárcere, que eles sabem muito bem como está esse sistema muito cruel, e por isso mais ainda precisa assistência religiosa, esse apoio, esse consolo e essa escuta. Irmã, a Pastoral Carcerária lançou um relatório. Explica para a gente como foi pensado esse documento e quais os objetivos. Então, o mundo sem cárcere é um lema, o sonho de Deus, né? Olhando Lucas 4, que fala Jesus na sinagoga, no início do seu programa, da sua vida pública, ele lança esse programa e fala: eu vim para libertar os presos. Então, é um sonho de Deus. E o relatório tem como objetivo de trazer para o centro do debate social a abolição dos cárceres e toda essa violência que produz e sustenta, além de contrapor essas narrativas punitivistas que existem, que dominam os meios de comunicação. Isso começou por causa que constatamos o aumento muito forte de denúncias de tortura no sistema prisional. Então, a irmã fala de mundo sem cárcere, é uma utopia. Mas utopia é pensar hoje, ainda acreditar que o cárcere resolve a violência. Hoje, quando eu falo que o mundo sem cárcere, quando uma mulher grávida que está encarcerada, que ela consegue uma prisão domiciliar, isso é um mundo sem cárcere. Quando uma pessoa que consegue sair, consegue o alvará, consegue um trabalho, consegue sair do mundo do crime, isso é um mundo sem cárcere.
Então, claro que não é para abrir as portas e... Não, a gente também não é ingênua. Mas o mundo sem cárcere é viver, chegar mais perto, mais pessoas que estão encarceradas inocentemente. Tem muita gente. Quem visita o cárcere sabe, quem escuta as histórias. Quem está preso hoje é os pobres, negros, jovens. E muita gente não precisava estar presa. Então, tem passos para chegar nesse sonho de Deus, é um mundo sem cárcere, que é o reino de Deus, né? Padre Wellington é nosso teólogo, mas o reino de Deus, acho que lá não cabe prisão, né? O reino de Deus não tem prisão. É interessante porque eu conheço a irmã Petra e sei que ela é também advogada. Irmã, qual que hoje é a maior fronteira a ser cruzada pela pastoral carcerária nacional aqui no Brasil? Porque a gente sabe que o cárcere, ele é fruto também de uma realidade até de contenção social por conta das situações que a gente vive, né? Qual que é hoje o maior desafio, a maior fronteira que a pastoral encontra diante desse sistema que a gente tem no Brasil? Padre Wellington, eu vou fazer como o Papa. Eu tenho 3 pontos para indicar. Primeiro, as restrições de acesso. A gente percebe que o Estado não quer que a pastoral carcerária dê assistência religiosa. Mais e mais é proibido a entrada. Por exemplo, tem presídios que não podem ter mais Bíblia, que não pode mais levar um vinho para celebrar, porque é perigoso levar um pouquinho de vinho lá, não sei porquê. Não pode levar folhas de canto, os horários são muito restritos. Então, as restrições para entrar são uma grande dificuldade. Segundo ponto é que falta de agentes da pastoral carcerária. Para nós ter gente de comunidade que são chamadas e que aceitam esse chamado para fazer essa pastoral tão importante, tão importante. E isso ligado ao terceiro ponto, é o preconceito. Que todo mundo que está na prisão é bandido. E todo mundo tem que prender. A sociedade, quando tem alguma pequena briga com o vizinho, tem que prender. Mas a gente sabe que prisão não resolve a violência no Brasil. Se fosse assim, é fácil. O Brasil é o terceiro país do mundo que mais encarcera. E nós rezamos, né, Caísa? Nós rezamos 3, 4, 5 vezes por dia o Pai Nosso, onde está escrito do perdão. E quando que nós, como cristãos, celebramos esse perdão? O cárcere hoje é vingança. Então, precisamos gente da comunidade, cristãos com fé, que acreditam, de novo, recomeço, que acreditam nesse perdão, que nós podemos celebrar o perdão. Mas para isso precisamos de gente que entra no cárcere. E não é perigoso. Temos preparação, nós temos todo o cuidado. É uma missão muito bonita. E quem pega esse cheiro da cadeia, isso acho que faz uma experiência de Deus muito forte. As minhas experiências da presença de Deus, eu fiz no cárcere. Isso me sustenta. A gente ganha também muito. O Padre Wellington já foi no presídio, ele já tem o cheiro da cadeia. Ele sabe o que significa celebrar no presídio e acolher esse povo sofrido e estar junto, se colocar ao lado, né? Numa postura de empatia, de solidariedade. E eu acho que a gente precisa também olhar o que representa o encarcerado, né? A gente às vezes só olha como se fosse um ser que brotasse do nada. A gente pensa assim que a cadeia já está cheia, que ali tem a série de rótulos, às vezes até na sua grande e ampla maioria infelizes, que são remetidos aos encarcerados. Mas como é que é feito o acompanhamento com as famílias, irmã Petra? Então, agora na pandemia, nós reforçamos mais o acompanhamento de familiares. Muitas cestas básicas foram divulgadas, muitas rodas de escuta online. Nós temos a Justiça Restaurativa, que faz círculos de apoio online. Então, isso é muito importante, dar esse apoio. E quando temos doações, nós distribuímos cesta base e acompanhamos as familiares. Fazemos essa mediação com o sistema prisional, porque também já imagina que uma mãe
mais de um ano sem ter contato, sem ter notícia do seu filho. Não sabe se pegou Covid, se está doente, fome. E a gente sabe hoje, esses alguns estados onde já podem fazer visitas com muitas restrições, mas algumas conseguem entrar, essas mães que encontram seus filhos magros, doentes e com muito tortura. Então, tentamos, na medida possível, de trabalhar pastoral carcerária com os familiares, especialmente agora na pandemia. Nós não paramos de trabalhar e tentamos minimizar, pelo menos, enquanto que ainda tem cárcere, né? Enquanto que esse sonho de Deus ainda não conseguimos chegar, a gente acompanha, falam com as defensorias públicas. As defensorias públicas são muito parceiro nosso. Isso é muito importante. E vocês que estão nos escutando, vem aqui o convite, procuram os coordenadores estaduais, diocesanos, procuram o nosso site da Pastoral Carcerária, e lá tem os contatos para acompanhar as famílias nas comunidades de vocês também. As famílias têm muita vergonha. Sim. Pode concluir o seu raciocínio, irmã. As famílias têm muita vergonha de falar que tem um parente preso. É uma vergonha, o preconceito é grande. Mas existem muitas pessoas. Se vocês perguntam e pesquisam um pouco nas comunidades, nas paróquias, vocês vão perceber que essas famílias precisam do apoio, precisam da acolhida. É muita dor que também sofrem. Irmã, a senhora falava antes da questão do preconceito, né? Da questão desse mundo sem cárcere, que é o grande objetivo, através da evangelização que vocês têm buscado. Nesse tempo de pandemia, que não está sendo possível em alguns estados, como a senhora também já disse, a visita aos cárceres, a pastoral faz ou já faz isso, mesmo antes da pandemia, já fazia, um trabalho de conscientização das pessoas em relação ao cárcere, para vencermos esse preconceito? Esse trabalho é feito nas comunidades? Sim, nós temos no nosso site, nós temos muitos vídeos que tratam sobre saúde no cárcere, justiça restaurativa, que traz uma proposta para o desencarceramento. Nós temos um agenda do desencarceramento, que são 10 pontos, que apresentam propostas concretas como chegar ao mundo sem cárcere, como fazer esses passos. E nós temos muito contatos também com coletivos em Brasília, fazendo lobby lá, né, nos políticos. A gente tenta dessas duas balizas, né, a evangelização propriamente dita e também com a promoção de dignidade humana. Também fizemos agora, participamos na Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe, essa escuta, né, para participar nesse processo sinodal que tem. Então, atividade, trabalho que não falta, trabalho que não precisamos mais gente. Nós, infelizmente, nós perdemos muitos agentes da pastoral carcerária, infelizmente. Muitos morreram, nós temos notícias de bastante agentes que faleceram pelo Covid, e os nossos agentes são mais assim idosos, né? Então, tem estados que não deixam entrar pessoas depois de 60 no cárcere, depois de 50. Eu já passo estou chegando lá, mas nós precisamos mais jovens, pessoas que estão dispostas a fazer essa missão. Aqui vem o apelo, né? O grito de socorro para ajudar-nos nessa pastoral, que poucos estão dispostos. Agora, irmã, a gente vive um momento, talvez, que a gente precise colocar alguns pontos assim mais próximos a nós, né? Há pessoas que conhecem encarcerados, familiares de encarcerados, há pessoas que sabem da existência das prisões, têm conhecimento até de agentes, assistem alguma coisa na televisão. Mas eu pergunto, no século XXI, é possível ser cristão se mantendo indiferente ao cárcere? Eu acho que não. Eu fico muito triste quando tem gente da comunidade, me perdoam, até padres, freiras, que falam, não, eu não vou visitar porque são bandidos. Quando eles saem, são ressocializados, aí podem falar comigo. Olha só, eu acho que isso não é o Deus que eu conheço, não é o Deus de amor, de misericórdia que eu conheço. E dói mais quando a gente escuta isso. Porque realmente hoje, mais do que nunca, precisamos
essa misericórdia, de celebrar o perdão, que talvez o mandato mais difícil, mandato, né, mais difícil que Deus nos deu, que Jesus fala, né, perdoar. Mas é possível. E talvez é interessante também para Wellington ter falado a questão da vítima, né? Muitos falaram para mim, e as vítimas? Irmã, vocês trabalham com as vítimas? Já pensou? Nós também queremos dar o espaço, o lugar devido à vítima. A justiça restaurativa ensinou para nós de dar espaço para a dor da vítima, de acolher. Irmã Petra, isso é muito importante. A senhora usou um termo que eu fiquei curioso na resposta passada e agora, sobre a justiça restaurativa. Explica um pouco para quem está em casa do que se trata essa justiça restaurativa. A justiça restaurativa é um contraponto da justiça retributiva, que estamos na justiça comum. Na justiça restaurativa se tenta restaurar as relações que foram quebradas por causa de um conflito, que é um crime, é um conflito, né? De uma violência. A violência é conflito e assim quebra a relação. A justiça restaurativa quer restaurar essa relação. Por isso, a vítima tem lugar. E na justiça comum, a vítima não tem lugar. Mas nós queremos dar lugar da expressão da dor, acolher, como também acolher o agressor. Quem pergunta por que o agressor chegou a fazer determinada atitude? O que está atrás? E assim, dar lugares aos sentimentos, às preocupações, e tentar acolher e juntar. Isso não é impunidade. Isso é responsabilizar o agressor e também que o agressor conheça as dores da vítima. Quais são as consequências dos seus atos para a vítima e os familiares da vítima. Um assalto, por exemplo. No assalto, a família toda sofre junto. Todo mundo é vítima, não é só a pessoa que foi assaltada. E ver o agressor, por que ele assaltou? O que está atrás? O que houve na vida dele que rompeu isso e virou violência? Então, a justiça restaurativa está em muitos estados já. Em Goiás também, por exemplo, tem. Muitos estados, o Tribunal de Justiça trabalha com justiça restaurativa e a pastoral carcerária muito forte, dando muitos cursos para aprender as metodologias da justiça restaurativa, a ser facilitadores de círculos de apoio, de círculos de paz, que também na catequese, nas escolas podem ser usadas. Eu pergunto isso por conta do seguinte, nós sabemos como o sistema atualmente se estabelece, funciona e como a senhora já disse, a partir dessa justiça retributiva. Existem adesões ou expressões de simpatia por parte de juristas, sejam eles membros da corte ou ainda que advogados que desenvolvem esse sentido da própria justiça restaurativa? Por exemplo, existem juízes, existem promotores que compreendem o valor dessa modalidade de justiça e colocam em prática no seu trabalho? Existe, sim. Existe bastante. Outros países têm uma legislação já muito mais avançada e no Brasil está começando. Dentro do Tribunal de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça tem uma equipe trabalhando especificamente e em alguns estados já tem uma equipe bem especial só pela justiça restaurativa. Eu estou no momento em Goiânia, em Goiás, tem um juiz de Goianésia que está trabalhando os círculos de paz no cárcere, trabalhando com as familiares e ele no momento é coordenador da justiça restaurativa no estado de Goiás. Com crianças e adolescentes estão bastante já avançado a legislação para poder usar, em vez de colocar na cadeia, de participar nessas metodologias, nessa filosofia, nessa prática da justiça restaurativa e não a justiça vingativa. Eu falo de vingativa porque uma vez pisando no presídio, entrando no cárcere, 2 dias basta e tua vida tem um caminho assim
muito difícil porque você é carimbado como ex-presidiário. Se é inocente ou não, tu passou por um sistema assim altamente violento e torturador. E procura no Google ou nas pessoas da pastoral carcerária, quase em todos os estados nós já temos pessoas que são também formadas para ser facilitador dos círculos, e a adesão da justiça restaurativa é bem grande. Está crescendo, graças a Deus. É tão importante ver ter a senhora aqui falando com a gente sobre esse assunto. Enquanto a senhora ia dando cada resposta, eu estava aqui pensando, né? Essa justiça vingativa que a senhora falou, eu posso estar errada no que eu vou dizer e a senhora pode me corrigir. Na questão assim, o mundo hoje está sendo dessa forma. Por isso que eu acho que é tão importante fazer essa experiência das visitas aos cárceres, porque quando a gente faz essa experiência, eu já visitei também, e a maior experiência que eu fiz é poder olhar para o outro e até para mim e perceber que quando eu cometo algo errado, não quer dizer que ali é o fim e que eu não tenho chance de mais nada, mas que eu sempre tenho vontade de ser melhor. E assim, as pessoas que estão lá dentro, também elas têm esse sentimento. Quando a gente visita o cárcere, a gente percebe, as pessoas que estão lá dentro, elas têm vontade de mudança, elas têm sede. É tanto que quando a gente vai fazer um momento de oração, eles se colocam ali para rezar, enfim, tem sede de mudança também, não é, irmã? Uhum. E, assim, deixa eu contar uma experiência ainda. A gente acha que quem está preso é o pecador, né? Sim. Quem está preso é o pecador. Mas quando a gente escuta as histórias, aí eu penso, puxa vida, eu sou muito mais pecador do que a Dona Maria que está presa. Muitas mulheres que estão presas. A gente esquece isso também. Então, esse preconceito que quem está preso é que fez alguma coisa. Isso não entra. Mas uma vez um padre no retiro, damos o pecado, né? E para simbolizar o pecado, ele colocou presos. Eu falei, não, tem muitos pecadores aqui fora, talvez muito mais do que lá dentro. Porque a criminalização, isso é um outro ponto, eu acho que é importante, a criminalização da pobreza, a criminalização das pessoas negras. Por que só tem gente pobre? A maioria é pobre da periferia. Será que são os pobres que são os criminosos? Será que os pobres são só os traficantes? Será que são os pobres? Assim, eu me pergunto, eu não desejo ninguém para ser preso, né? Mas quando eu vejo esse perfil da população carcerária, eu penso, puxa vida, algo está errado. A polícia vai atrás de quem? A polícia vai atrás de quem? A maioria das pessoas presas foram presas em flagrante. Ou seja, não houve investigação. Quando a Polícia Civil faz uma investigação de 2 anos, aí prende um grande traficante, uma quadrilha, é uma coisa. Mas a maioria das pessoas presas foi presa em flagrante, invadindo casas, onde não precisa um mandado de busca e apreensão, onde a única testemunha é a polícia. Não sei, tem algumas coisas que eu não entendo, que eu não consigo entender essa seletividade das pessoas que estão presas. Agora, eu queria desdobrar a nossa conversa, irmã, nessa realidade do que a pastoral desenvolve, porque às vezes a gente fica somente com aquela aparência de um grupo que visita os presídios, a exemplo de outras denominações. Definitivamente a pastoral carcerária não trabalha só com visitas, né? Então, a questão o principal, Padre Wellington, é a visita. Só que de que jeito fazemos a visita? Com todo respeito às outras igrejas que entram, a gente não entra para pregar. A gente não prega. A gente vai lá para escutar. Como vai? Quem pergunta à pessoa presa como vai? Como que está? Como que está a tua família? As outras igrejas entram, pregam, cobram dízimo por parte. É um absurdo, mas é fato. E saem de novo. Eles não entram em contato. A pastoral entra em contato, conversa, escuta e convida para cantar, convida para rezar. E isso faz uma outra relação. É um desafio também, porque tu fica conhecendo as histórias, tu fica responsável, tu entra em contato com a família.
É um desafio também. Mas também é bonito essa confiança. Por isso é muito importante que nós conseguimos entrar no momento. Tem uma grande onda que o Sistema Penitenciário Nacional quer implantar rádios para evangelizar. Se a assistência religiosa hoje é via rádio, a pastoral carcerária acabou. Porque em comparação de outras igrejas, a gente escuta, conversa, entra em diálogo. E também, a partir disso, nós fazemos denúncias. Porque nós não podemos nos calar quando escutamos essas violências que acontecem nos cárceres e a gente sai, tipo, tá bom. Isso é a parte do anúncio, do profetismo, dessa igreja em saída. E acho que denúncias, nós somos, acho que a única igreja que entra, a única entidade religiosa que faz essa parte. E com isso também tem algumas pessoas que não gostam da pastoral, né? A gente incomoda também com isso. Mas é um trabalho muito bonito e a escuta e o diálogo é específico da pastoral carcerária, sem dúvida. Tá aí. Irmã Petra, perseverança, muita força e saúde para a senhora e para todos os integrantes da pastoral carcerária. Quem deseja encontrar esse documento que vocês estão apresentando, como é que deve fazer? Está no nosso site da Pastoral Carcerária, carcerária.org.br, e lá tem vídeos, tem outro material. Perfeito, muito obrigado, forte abraço e o espaço está sempre à disposição aqui na TV Pai Eterno. Abraço. Obrigada por mais esse convite e peço orações para essas pessoas encarceradas e os familiares. Tá obrigada, certo. muito obrigado obrigada. também.